Sejam bem-vindos ao Famoso, sejam bem-vindos que com certeza o trabalho de vocês vai ajudar muita gente e é um prazer ter cada um aqui. Cláudio, Birajara, a palavra é contigo, apresente, cada um fala um pouquinho o que faz e para que o público entenda de onde é que vem a origem do trabalho de vocês e também por que dessa paixão por fazer esse trabalho, por essa prevenção dos ataques às escolas, às nossas crianças, né? Eu Vou começo? deixar o Birajara aí começar apresentando o projeto, se apresentando, né? Apresentando o projeto. Tá, vamos lá. Bem, eu já lido há muito tempo com esse tipo de coisa, né? Desde os anos, finalzinho dos anos 80, somente 90, né? E praticamente o interesse que foi detectado, digamos assim, chamar atenção, foi na época de 1990, com a chacina de Vigário Geral, Acari, 1990, 91, e também da Candelária, né? Que ali, primeiros contatos com as vítimas, conheci todas aquelas mães todas que conheceram, e infelizmente a maioria delas não viram seus filhos, algumas, muitas já se foram, infelizmente, e a justiça não foi feita. E daí surgiu movimentos contra a violência, contra a criminalidade, movimentos que surgiu na época o da Rio, depois surgiu o Disque Denúncia. Então, praticamente, às vezes me sinto um Forrest Gump, né, que ter presenciado tudo isso. Movimento estudantil também, cara pintada, e aí vários projetos envolvidos no combate à violência, criminalidade, conferências, capacitações, combate à corrupção, combate à pirataria, que a gente implantamos praticamente no estado do Rio de Janeiro aqui, foi uma grande revolução, combate à pedofilia, com da minha colaboração no final dos anos 90, em que um promotor, amigo e um hacker, ele é muito conhecido pela invasão no subcomputador da NASA, e ali pegou mais de 200 pedófilos, Operação Catedral 1 e 2, e outras diversas ações. E a gente chega hoje na questão dos boatos, ameaças e ataques em escolas, creches e universidades. E diga de passagem, não é uma coisa nova, já acontece há muito tempo. Diga de passagem, há 259 anos. Claro, pode ver. É, dá para ver que não é um problema atual, né? O que acaba até assustando e entristecendo, porque são mais de 259 anos sem uma solução, fica uma interrogação. O que foi feito durante todo esse tempo, né? E me apresentando, Cláudio de Oliveira, te agradecer por ter ouvido do projeto, ter tido esse interesse aí de chamar a gente para levar um pouquinho disso aí para as pessoas, né? Minha gratidão mesmo. Atuo há 5 anos no IML Afrânio Peixoto, na Leopoldina, aqui no Rio. Fiquei um tempo com uma médica, a doutora Gabriela Graça, no setor de antropologia, e lá a gente acompanha de muita coisa. E já conheci o Birajara de alguns cursos que fazia, né, com ele. E ligando para ele, perguntei, né, sobre os cursos, porque a gente passou pela pandemia, então tudo tinha parado, a gente não conseguia mais se reunir. E aí, nessa pergunta, ele me falou que, né, a ajuda seria aceita e que tinha um projeto bacana aí em andamento. O que eu não sabia é que a gente ia passar por uma situação tão complicada em tão pouco tempo, porque começou com um ataque, e aí, posterior a isso, uma ameaça que se tornou ataque, e aí, dia após dia, a gente vem sendo bombardeado aí pela mídia, né, de uma maneira geral, com todos esses ataques, né? Vendo isso, assim, eu tenho acompanhado muito e, inclusive, até a mídia começou a também dar uma travada em querer fazer a fama dessas pessoas, né? E criou-se. Vocês, como especialistas, e vários, mostram que isso
As pessoas querem aparecer, ganhar fama para ter nome no meio. No caso desses ataques recentes, eu tenho visto muito, estava no almoço na empresa que eu trabalho, e uma mãe estava preocupada que ela recebeu um comunicado da escola, acho que era Pedro II, que uma criança tinha entrado com uma faca na escola. E não se sabe se era para. E agora a questão da autodefesa, algumas crianças querendo levar armas para se defender dentro de escolas. Como é que tá isso, cara? Que loucura. Eu sei que, como vocês falaram, 250 e poucos anos já com esse problema. Por que estourar só agora? Por que estourou só agora, na opinião de vocês? Então, na verdade, não foi algo que estourou agora, né? Tem todo esse tempo. E aí o Bira daqui a pouco vai falar melhor. Esse mês a gente tem muitos ataques fazendo aniversário, né? Ele também vai falar sobre o efeito copycat, que é o efeito de cópia, de copiar. Uhum. Então, assim, a gente vem acompanhando e de uma forma muito similar a outros ataques, esses vêm acontecendo. E, infelizmente, a gente tem alguns outros ataques aniversariando, né? E gera uma preocupação muito grande, sabe? Porque agora está mais em cima porque estourou um, precisou falar, Isso. até que eles se prontificassem a, pô, não vamos dar visibilidade. Só que já tinha acontecido. E hoje, com o telefone, a grande mídia pode não se pronunciar, como a gente está vendo eles sendo bastante omissos com relação a isso. Mas você tem o telefone, você tem o WhatsApp, você grava um pedacinho e joga. Quando você vê, tá no grupo da família, tá no grupo dali, tá no grupo daqui, o grupo do trabalho, tá todo mundo falando. E o problema é muito mais sério do que a gente vê, né? Porque Muito mais sério. só noticiava isso muito na grande mídia fora do Brasil. Estados Unidos, não sei o quê, invade o colégio, invade isso, invade aquilo, mas a gente não tinha esse bombardeio de informações aqui acontecendo no Brasil. Isso que eu falei em relação recente, porque, no caso, acontecia, só que não era tão não dava essa mídia para todo mundo mostrar, né? Então, agora vendo isso, e assusta, assim, eu acho que o que assusta mais é ver o desespero das mães, cara, assim. Tinha uma mãe do meu Sim, lado, quando ela recebeu um comunicado da escola, cara, foi assim, ela ficou, tipo, ela parou durante 15 minutos desesperada, ligando para um, para outro, para saber o que estava acontecendo, se a criança estava em casa. Aí depois até alguém falou, não, se acalme, só um comunicado, não foi nada. Tá tudo sendo tudo ok. Então, assim, por isso que eu acho entender um pouco esse contexto, pegando da parte histórica até chegar agora. Acho que o Birajara vai nos ajudar muito nisso, passar um pouco sobre isso. sim, sim. Vamos lá. Especificamente, como eu disse, 259 anos. O primeiro ataque foi em 1764 na Pensilvânia. Na Pensilvânia, em que existiu um conflito lá com os soldados ingleses, em que, por método de vingança, os indígenas entraram numa colônia, mataram uma mulher grávida, escalpelaram ela, depois um professor e 11 crianças numa escola. Foi o primeiro ataque noticiado até hoje, 1764, que dá quase 260 anos, praticamente. Chegamos no Brasil, o primeiro ataque foi em 2002, na Bahia. Repetindo, 2002, já estamos em 2023. Essas questões sempre aconteceram, sempre ocorreram, mas o grande problema que existe em questão da segurança pública, na questão da segurança, não violência, muita demagogia, muita hipocrisia, muita falta de critério e, principalmente, a palavra mágica se chama continuidade e seriedade. Infelizmente, quando nós temos uma eleição, os eleitos, um governador, um prefeito, um presidente, vêm num partido político. Diga de passagem que transparência zero. E são chefes, se tornam chefes das polícias, das Forças Armadas. Nisso não podemos nem dizer muita coisa que está bem óbvio. Hum. Então, essa questão dos ataques, das ameaças, o que acontece?
Hoje nós estamos observando, vendo na imprensa em geral, Assembleia Legislativa, Governo Federal, Secretaria de Segurança. Agora, todos têm a solução, todos têm o remédio para o mal e estão generalizando para a resolução de todos os problemas. Está totalmente errado. Primeiramente, a situação, os fatos em si, eles são muito mais graves, muito mais abrangentes e muito mais complicados do que as pessoas pensam. Primeiro fator que ocorreu há anos, quem tem mais de 40 anos, frequentou a escola naquela época, dos anos 70, nos anos 80, a gente sabe muito bem como é a relação de professores e alunos. Existia o respeito, qualquer coisinha, o professor colocava prova de 1 ou 2 pontos, preservação dos símbolos nacionais, tudo aquele tipo de coisa. A tecnologia chegou, é bom por um lado e negativo por outro, ele afastou as conversas, o contato da família, o contato dos pais. Os pais não sabem o que os filhos estão fazendo, entendeu? Muitas coisas que nós tivemos nas épocas antigas eram muito mais saudáveis. Existia o contato da amizade, contato humano. Hoje, todos sabem, veja aí que tem um smartphone, que ele afasta mais do que aproxima. Exemplo em prática que eu costumo dar, de irmãos que moram na mesma casa, estão num quarto, um está no outro, e se comunica pelo WhatsApp. Isso é extremamente ridículo e gera um afastamento. Hora das refeições, nossos pais, nós tínhamos horário, conversávamos, assistimos o jornal, tudo, tinha um horário. Hoje é o aparelho na hora do café, na hora do almoço, isso gera afastamento. Isso gera uma toxicidade. E a mesma coisa acontece nas escolas. Nas escolas. Quando eu digo que a coisa é mais complexa, é muito mais abrangente, você tem a questão do bullying, muitos falam a questão do bullying, mas não é somente o bullying, a intolerância, a discriminação, a simpatia por grupos neonazistas, que, diga de passagem, aumentou 270% no Brasil, principalmente pelo lado do Sul, e simpatia por grupos terroristas. Então, essa garotada domina, 4, 5 anos de idade já está dominando a tecnologia. Sabe mais do que nós, mais do que os avós, e mexem com isso. Agora, imagina, por exemplo, uma criança que sofre bullying durante 6, 7, 8 anos, dá sinais, os sinais são dados, as pessoas se negam a ver os sinais. Eu estou falando dos pais, eu estou falando dos familiares, eu estou falando das escolas, eu estou falando das autoridades, eu estou falando... Todos têm responsabilidade. E acaba ocorrendo o quê? Um garoto de 6, 7, 8 anos sofre com um problema de bullying, encontra aquele grupinho depois revoltado. Lidam com a parte tecnológica, acesso à Deep Web, alguns têm um know-how maior na Dark Web. Esses jogos de game, Discord, como outros que você tem, você consegue fazer grupos ali sem identificação, começam a se comunicar e muitos ali começam a preparar, ter atos preparatórios para possíveis ações, ou seja, boato, ameaça ou ataque. São 3 vertentes, 3 ações. O boato ele já é grave. Por quê? Como o próprio nome diz, o boato ou fake news, como queira, é anunciado que vai acontecer um ataque, vai acontecer uma invasão, e aí a faculdade, ou a creche, ou a escola avisa as autoridades, sai aquela circular de uma escola, dizendo que isso vai acontecer, fica fechado por 3, 4 dias. Pergunta e a seguinte questão. Pessoa como pai, avô, tio, irmão, teria segurança e mandaria seu filho, neto, sobrinho para a escola? Não mandaria. E isso que está acontecendo é uma sequência de vários tipos de ações. Outros grupos mais organizados se aproveitam da ocasião, principalmente os grupos
simpatizantes de neonazistas, de terrorismo, entre outros, não que sejam neonazistas, não que sejam terroristas. Uma outra questão que acontece, como eu disse, as coisas dão sinais. Como você citou a questão dos Estados Unidos, a maioria dos ataques, ele concentra 73% de todos os ataques no mundo. É um problema mundial. De 1999 até aqui, sabe quantas pessoas já foram vítimas no ambiente escolar? 338 mil Nossa, crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Por dia, morrem 12 crianças e adolescentes nos Estados Unidos, praticamente. 93% dos ataques eles foram elaborados antes, foram preparados antes. Por aí você vê. Para você ter uma ideia, uma das grandes preocupações que vem ocorrendo perante as ameaças, os ataques principalmente, é a diminuição da idade dessas pessoas. Exemplo, em janeiro agora, pouca gente sabe disso, não, um garotinho atirou na sua professora no estado da Virgínia. Sabe qual era a idade desse garoto? 6 anos de idade. nossa. Fizeram uma verificação anterior se teria algum antecedente, alguma infração anterior. Ele já tinha enforcado a sua professora em 2021. Estamos em 2023, logo ele teria 4 ou 4 anos e meio. E, posteriormente, a sua irmãzinha, já mexe na rede social, 6 anos de idade, ameaçou atacar uma sala de aula. E ocorreu logo após também um outro fato, uma criança de 5 anos ameaçando atacar uma sala de aula. 5, 6 anos de idade. Esse de 6 anos que atacou, já abafaram a situação dele nos Estados Unidos, que lá é um pouquinho diferente. E nós temos um problema muito sério no Brasil, e a coisa é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que nós temos aqui, proteção da criança e adolescente. Até o projeto nosso aqui, do Olhos Abertos, nós tivemos que saber contornar para desenvolvimento e criação do projeto. Qualquer menor que cometa alguma infração, ele está sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto eu costumo dar um exemplo prático. Imaginemos que nós tenhamos aí 8 menores, resolvam atacar uma escola. O lado A tem 4, o lado B tem 4 também. O lado A mata um adolescente, e o lado B mata 7. Qual é a diferença? Não tem? Nenhuma. São menores? Logo, estão sob a égide do Estatuto. Logo, serão apreendidos. Logo, vão cumprir medidas socioeducativas. E qual é o máximo? 3 anos. Se matou 1, ou 10, ou 15, Não importa. importa. A Mas, grande máxima disso, né, é que eles são apreendidos, são mandados para uma reabilitação, reeducação, ressocialização, educandário, mas a pergunta que fica, como é que você vai socializar, ressocializar quem não foi socializado? Como é que você vai educar aquele que não foi educado? Uhum. Né? Uma coisa que ele falou aí, voltando só um pouquinho, né, a galera acima dos 40 anos. Eu hoje tenho 35 e eu lembro na época da escola que eu não gostava, mas isso acontecia e era bom. Hoje eu vejo. Eu cantava hino nacional, aquela coisinha da mãozinha no ombro do colega. Eu passei muito isso. A bandeira, você tá lá e canta o hino nacional, você respeitava o professor, sabe? Não sei exatamente onde se perdeu. Quando eu chegava em casa, a minha bolsa era revistada de uma ponta a outra. Uma pontinha de lápis estranha ali. Eu fui criado pelos meus avós. Minha avó estava na escola comigo. Não sei de quem é e vim descobrir. Acabou. Então, onde isso se perdeu? Tecnologia. Essa coisa de exposição exacerbada da criança já na frente do telefone. Nasceu, já está ali assistindo. E aí cai no pai, né? Que eu vejo muito assim. Dois casos para só elucidar, que é uma coisa que eu vi não, eu
vi essa notícia, por exemplo, você falou sobre um jovem, sinais, né? Teve um caso agora, semana passada, no interior da Bahia, que um jovem enforcou uma criança de 4, 6 anos, 7 anos, tinha 14, porque, segundo o depoimento dele, enterrou a criança, que era amiguinha da irmã dele, ele estava jogando e ela estava o irritando jogar, estava atrapalhando ele ficar jogando o game dele. Ele foi, enforcou, pegou o cinto, enforcou a criança e enterrou no quintal. E ele falou com maior naturalidade isso. Não, não estava me incomodando. E aí você pega hoje pais omissos, eu vejo muitos pais que, pode criticar que o pai, mas como é que você vai fazer? Cara, dá atenção, filho, não é pegar o celular, tá chorando, tá com o celular para assistir um negocinho no celular para parar de encher o saco. Tá tirando a atenção do Exatamente. pai de ficar, intertir a criança e dar atenção à criança em alguma atividade. Já está afastando a criança de você. E o que a gente vê hoje é muito isso, porque chorou, você dá o telefone, chorou, você põe na frente da televisão. A gente vai falar depois sobre um dos casos que foi muito relacionado a um jogo, né, há pouco tempo. Mas e aí a gente está deixando, né? Eu me preocupo muito com isso. A minha filha nasce agora em junho, sabe? É como plantar uma árvore. Eu vou plantar ela hoje, talvez eu não coma o fruto, entendeu? Pode ser que a minha filha ela não nasça num mundo melhor, mas de repente menos pior, sabe? E a preocupação do que vai ser passado, a preocupação do que vem sendo passado para essas crianças hoje. Os pais trabalham demais, e aí já fica a cargo de alguém que está cuidando, e aí esse alguém que está cuidando tem uma particularidade para resolver, é a televisão. E você chega cansado em casa, e às vezes você não dá atenção, sabe, para a criança, você não tem tempo de olhar o que está ali naquele telefone. A privacidade, pô, eu tenho 35 anos, eu não tenho essa privacidade não. Eu respondo pelos meus atos, mas se tiver que olhar, não tem isso não. Não tem isso. E que privacidade toda é essa que a gente está dando para as nossas crianças? Então, é a gente que tem que voltar e aprender, porque é o que parece. A Uhum. gente está aqui para ensinar aquele que é mais novo, que está chegando, a gente já se colocou numa posição diferente hoje, e a gente vai ter que voltar para algum lugar para aprender, porque a gente não está sabendo cuidar. né? Eu não vou fazer isso porque eu passei isso e isso com meu pai. Você passou e você é quem você é hoje. Entendeu? O Birajara, por favor. E até engatando aí que o Oliveira falou, essa frase que ele disse, o que ele passou, que a gente ou passou, então, supõe-se, se passamos por uma experiência, erros e acertos, é uma aprendizagem. Então, supõe, Exatamente. nós aprendemos, iremos aprender. E é justamente que anos e anos e anos não vinham ocorrendo, por parte das autoridades, por parte de... E a coisa está cada vez mais grave. E uma prova disso, que tudo passa por sociedade, questão de segurança. Quem aqui cansou de ouvir, por exemplo, os grandes eventos, os legados dos grandes eventos na área de segurança? Onde estão? Onde foram colocados? Centro de controles. Parece que às vezes são os últimos a saber. Câmaras, outra coisa que nos empurraram, sempre. Câmaras em todos os lugares. Tenta andar em Copacabana, ali, já tive até amigos conhecidos, foram assaltados ali, cheio de câmaras. E o que adiantou? Algo está muito errado. Certeza da impunidade, né? Sim, também. O sistema, as pessoas têm que entender, o artigo 144 da Constituição Federal alienta todos que estão ali. Mas muitas vezes batem cabeça. Em 2009, eu fiz parte lá da comissão com as coisas mais completas em matéria de segurança pública, a Conferência Nacional de Segurança Pública, e nós votamos as diretrizes nacionais de segurança pública. Ficamos quase 8 meses na Secretaria de Segurança.
Era em todo o Brasil isso. Foi a coisa mais completa que eu vi na vida em nível de estrutura e o mais próximo de segurança e sociedade. Eram mais de 300 instituições, praticamente quebrando ali o pau, se confrontando, mas deu certo. Então, todas as reivindicações das instituições, organizações de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, recebemos, avaliamos, revisamos e ficou pronto. Depois, era obrigado a fazer uma regional em cada estado, com a verba do Ministério da Justiça e de Segurança. Fizemos. Passamos por um processo eleitoral. Então, era obrigado a passar para nós irmos para Brasília e ter direito a voto. Feito isso, eu acho que fiquei em 6º lugar da comitiva de 105 pessoas, sociedade civil. Ficamos 5 dias em Brasília e votamos as diretrizes. O que saiu de lá? A Polícia Penal, Estatuto da Guarda, armar as guardas municipais e muitas outras coisas mais. Então, ali, assuntos relacionados a direitos humanos, das forças policiais, entre outras coisas. E o que a gente vê? Muita coisa está parada lá. E agora se repete as mesmas reivindicações de sempre. E outra coisa que é grave, que acontece, agora todo mundo, os milagreiros têm as soluções para tudo, os ameaças e ataques, as pessoas estão esquecendo, estão aparecendo coisas temerárias. Vamos botar policial armado dentro de uma escola, um guarda municipal. Só que a grande maioria dos ataques que ocorrem, os atacantes, os infratores, eles estudaram ou estudam na escola. Logo, conhece toda a área geográfica da escola. Bota um policial, ele vai ser analisado, eles com acesso a toda a tecnologia, vão ter o perfil, vão saber mais que o próprio cara que está ali, o policial ali na área. Exatamente. E na hipótese de ocorrer um tiroteio, uma situação ali, e a bala atinge um professor, uma criança, um adolescente. Olha o tamanho que a polícia ou a guarda vai herdar se acontecer isso. Nós já vimos constantemente esse problema ocorrer dentro das comunidades. Há um tiroteio, feriu um morador, e nós vemos constantemente esse resultado. Nós sabemos o que acontece, a imprensa divulga isso amplamente. Imagina dentro de uma escola o que poderá acontecer. Então, o que falta, aí entra o projeto nosso, do Olhos Abertos, ele tem uma linha reta, saber contornar o estatuto, lidar com ele, com a legislação, a campanha que vem desenvolvendo com vídeo, palestras específicas, capacitação para quem mais conhece a escola, especificamente professores e funcionários. Funcionário da escola. Sim. Feito isso, eles entram para uma rede. E tem os coordenadores, Oliveira, por exemplo, é o coordenador da Baixada, temos lá em São Paulo também, já está entrando outros, e vai tendo uma rede de comunicação, cooperação e integração. E esses professores que foram capacitados, eles passam a ter uma referência, eles passam a ter um ponto. Então, o que acontecer naquela escola ali, e aí os grupos, o grupo nosso tem psicólogos, tem psiquiatras, tem criminalistas, os mais diversos profissionais. Uma rede a nível Brasil, e também já está começando a caminhar para a área internacional, de comunicação e inteligência. O que eles fazem é uma rede. Então, nós temos que também ter a nossa. Se formos analisar, é uma rede do bem contra o mal. Exatamente. E os ataques, uma coisa não se discute. São preparados, como eu disse, nos Estados Unidos são 93% de antecedência que é feito os ataques, 99,9% são do século masculino que praticam isso, essas ações, e eles são extremamente brutais. O exemplo que aconteceu do ataque à creche já tinha ocorrido em 2021, em que acho que 2 professoras foram mortas e 3 crianças
Estou falando de criança de 2 anos de idade, 1 ano e meio, foram esfaqueadas com um doido, invadiu a creche e esfaqueou. E não foi citado esse massacre, muitas vezes. Então, por essas e outros casos e outras situações, que eu não acredito muito nesses milagres, nessas coisas mirabolantes que vão colocar, vão aplicar de soluções, pelo amor de Deus. Na verdade, isso só causa mais 259 anos. espanto, né? 259 anos. E 2002 no Brasil. Será que não tiveram tempo suficiente para elaborar um protocolo, uma ação de continuidade? E agora todos possuem a solução mágica, mirabolante, e que vai solucionar tudo isso? Me desculpe, Agora todos isso eu são não aceito. especialistas pensando em ostensividade ao invés de prevenção. Sim, Uhum. exatamente. Tanto os atacantes, a tecnologia hoje chegou num nível, nós mesmos futuramente teremos problema sério com a inteligência artificial. E que você na internet, a internet é terra de todo mundo e terra de ninguém. Isso. Então você aprende a fazer uma bomba. Os ataques, principalmente que ocorrem em escolas, ela ocorrem com o uso de facas, já houve detecção de bestas também, bestas, um arco, flecha, pistolas e artefatos explosivos. A maioria tem se detectado muito bombas de prego. E se um dia eles têm acesso, eles aprendem rápido isso, assimilam isso, e um dia que eles bolarem uma bomba suja. O que é uma bomba suja? É um artefato explosivo com material radiológico, em que, se ele explodir, ele vai gerar uma grande contaminação pela área que abrange tudo aquilo ali. E isso requer protocolos extremamente específicos, isolamento total da área. Tanto a pessoa viva como morta, ela exige protocolos extremamente rígidos e específicos, por causa da contaminação, radiação. Aí você vê a questão do vento ainda, como é que está lá, entendeu? Uma pessoa morta, por exemplo, contaminada radiologicamente, ela tem que ser concreto, usado concreto, como aconteceu, pelo menos, no caso de Chernobyl. Chernobyl, Aconteceu. eu ia falar disso. Até os objetos que foram aqui, por exemplo, no Césio 137, todas as cadeiras, nesse qualquer objeto que tenha contato com o Césio 137, eles foram concretados e foram enterrados. Existe um morro enorme lá, verde, bonito, em Goiânia, está tudo enterrado lá. Para ele dissipar, o Césio, é há 300, mais de 300, 400 anos. Caraca. Nossa. Olha o tamanho do problema. Então, o problema Não? é mais complexo. Outra questão. Muitos dos ditos formuladores das soluções, será que eles sabem a situação dos professores na escola? Não está nada boa. Só que uma pressão de todos os lados, ameaça de alunos, Os pais, né? Os pais. sim, ameaça dos alunos, os pais, às vezes, não sabem da história direito, intimidam os professores, acontece isso sim em todo o Brasil. Professores se encontram numa situação crítica, isso em todo o Brasil, entendeu? E não são valorizados como deveriam. E Exatamente. se eu estou aqui, o Oliveira, e você também está aqui, foi graças a eles. Isso. O conhecimento que nós adquirimos desde da escolinha, desde o primário, quem titou essa formação foram eles. Se existe médico, se existe professor, se existe tudo, a origem nós todos passam na mão de um professor. Está claro, muito claro. E não são valorizados. E hoje sofre todo tipo de intimidação e ameaça, desvalorização. E como foi falado, não é só por parte dos alunos, né? Uhum. Os pais também. Sim. Porque a galera está esquecendo que ele vai para a escola aprender o que a gente precisa aprender para se virar aqui fora. Não é Isso. para se tornar um cidadão. A formação, Em ela casa. precisa vir de casa. A formação de caráter,
se ajudar o camarada a formar opinião, sem ser agressivo, sem impor, sabe, de forma grosseira aquilo. Você se impor é outra coisa, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hum? Mas estão achando que vão mandar os filhos para as escolas para eles aprenderem a ser gente. E Exatamente. lá não é isso. Você Outra está coisa, mandando para lá para ele, né? né? O que tu quer fazer da vida? Então vamos lá, o princípio é esse aqui. Daqui você parte para cá. Agora, tá deixando a cargo dos professores. E isso, como foi falado, a carga acaba gerando uma carga emocional gigantesca, porque o professor, ele acaba fazendo sim o papel de psicólogo, alguns o papel de pai, porque falta isso em casa. Foi a questão que a gente falou lá atrás. A gente, eu falo a gente, mas anda tão ocupado que a gente está terceirizando a educação dos nossos filhos. E eu não digo educação de aprender uma matéria. Uhum. A gente está terceirizando o cuidado dele, deixando a cargo de tudo aquilo que a gente não devia. Exatamente. Por mais que a gente ande numa sociedade agitada, uma vida corrida, a gente precisa fazer o nosso papel dentro de casa. Então, Oliveira, falando um pouco sobre isso, você está falando sobre dos pais e tal, você acha, dá continuidade um pouquinho a respeito disso, falando um pouquinho dessa formação da criança, que eu vejo muito assim, cara, eu percebo que essa terceirização ficou muito grande, muito grande. E a gente tem um grande número de professores hoje com depressão e se afastando de escolas por ameaças. Eu tenho uma amiga próxima, ela é professora e ela dá aula em comunidade. E ela deu um exemplo claro de uma coisa que é até contraditório. Foi uma história contraditória do normal do dia a dia, né? De um filho de um traficante, que ela dava aula, que tocava o terror na sala de aula. E Sim, ela chegou ao ponto que um dia ela chegou lá, falaram que o traficante estava lá na sala do professor, querendo falar com ela. Ela foi conversar com ele. E aí, para espanto dela, foi o oposto do que ela pensou. Ele chegou e só falou o seguinte: eu sei o que está acontecendo com meu filho, o que ele está fazendo aqui. Já conversei com ele. Se eu entrei nesse caminho foi porque eu quis, mas ele não vai entrar por opção dele. Sabe uma coisa que acontece também? Então eu vou fazer o seguinte: a partir de agora, se ele fizer alguma coisa, só é falar. Fica tranquila que não vai fazer mais nada, não vai mais bagunçar. Nós tivemos uma conversa muito séria. Ou seja, a escolha dele não foi questão de formação do pai, de educação do pai. Ele usou o mesmo rigor, provavelmente, que o pai usou com ele, só que ele estudou na sim, sim. sociedade. E ele não quer que o filho, não queria que o filho seguisse o estudar do mesmo jeito. Então isso espantou, porque você já esperava que fosse uma reação diferente. Uma coisa agressiva, né? Do que você está fazendo com meu filho. Isso foi o oposto, então assustou ela. Assim, acostumada ela só receber ameaças, dessa vez ela recebeu uma. Sim. Então, para ela foi uma coisa muito louca. Assim, então os professores estão bombardeados dos dois lados, sem saber o que fazer nesse mundo, nessa loucura da educação, como está hoje. Entra essa coisa do exemplo, né? Porque, de alguma forma, a gente replica aquilo que a gente vê, entendeu? Eu acho muito confuso essa questão de tu virar para uma criança, pô, faz o que eu digo e não faz o que eu faço, Sim, isso aí. entendeu? A que ponto tu formou isso na mente dela? Uhum. É muito fácil virar aqui para ti, pô, cara, não faz bobeira não. Mas quando você olha para o lado, eu só faço isso. Entendeu? Verdade. Ah, que moral você tem para falar comigo? Pô, tu ouve um negócio desse às vezes, sabe? E os professores estão sobrecarregados justamente por isso também, porque eles estão tendo que fazer o papel de educadores, e a gente sabe que vai muito além da sala de aula. Tu vai para tua casa, tu gasta do teu próprio dinheiro para fazer coisa para as crianças estudarem. Nós temos uma professora no grupo, inclusive coordenadora de São Paulo, sabe, no nosso bate-papo assim, ó, pô, tô passando ali para comprar um negócio para as crianças.
Então, além de você ter toda essa responsabilidade, você tem que criar e educar o filho dos outros. Teve casos de alunos que relataram que preferiam estar ali porque eram muito melhores cuidados, porque eram respeitados e ouvidos. Então, eu estou falando pelo exemplo que eu tenho dentro de casa. Eu ainda não experimentei, não externei essa coisa do ser pai, porque minha filha vai nascer. Só que é onde eu falei, eu carrego exemplos, sabe? Eu carrego exemplos de dentro da minha casa. E é coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, entendeu? Fui um bom aluno até certo ponto, tive os meus momentos, mas chegava em casa, não tinha conversa não, amigo. Ó, só não cresceu mais porque eu acho que a anatomia não ia permitir mesmo, entendeu? Mas é o que eu tô falando, tem se terceirizado muito, e é muito fácil você calar a boca de uma criança quando você põe um telefone na mão dela, entendeu? E já é um outro assunto, mas há estudos que dizem sobre a influência do telefone numa criança que acabou de nascer até os 2 anos de idade. A Na problemática que isso verdade, se eu não pode me gerar na engano, vida dela, até os 3 anos é a idade da formação do caráter, né? entendeu? E aí você está colocando ali, e aí vamos supor que você ponha algo super tranquilo ao teu ver, nos teus olhos, beleza. E as mensagens ocultas que aquilo ali tem? Você não assistiu, você abriu, achou legal, é um programa infantil, é infantilizado, mas é justamente para isso que essas coisas hoje elas são criadas. Sabe? Coisas da nossa época, de repente, que se a gente for olhar hoje com um olhar mais crítico, a gente vai enxergar essas mensagens subliminares. A gente vai enxergar esses pontos que geram gatilhos para alguma coisa, entendeu? Os jogos de hoje em dia, você não monta quebra-cabeça no computador, você dá tiro, pô. O Uhum. legal é você roubar o melhor carro nesses jogos aí que tem nos computadores e É, você é o cara, porque você abriu, você roubou o melhor carro, você chegou mais rápido em tal lugar, você atropelou não sei quantas pessoas. Então, a criação ela está sendo pautada em cima de tudo isso. E aí, aonde que a gente vai parar? Aonde que isso vai refletir? Sabe? Isso aí vai refletir no que a gente está vendo hoje. E, infelizmente, eu vou passar a palavra o Birajara. A gente estava debatendo no grupo esses dias, né, Bira, Sim. sobre um dos ataques que foram influenciados. Era um grupo, acho que, não sei se eram 4 ou 5, né? Que um deles, inclusive, foi o preso, que eles estavam, era relacionado a alguma aposta no jogo de quem conseguia matar mais crianças, algo desse tipo. Caraca. Acho que foi dessa questão aí do ataque da creche. Soltaram uma situação sobre isso Isso, aí, parece, né? exatamente. Foi um homicídio quatro vezes qualificado, praticamente. Mas eu queria engatar mais ou menos o que o Claudio falou, até para não esquecer, a questão da nossa época, antigamente, para vocês verem a diferença, nós tínhamos formação em base. Os pais sabiam onde é que nós estávamos, o que é que nós fazíamos. Aí, não sei, tá quantos anos, Charles? 37. É certo? Senão pega um pouquinho. Então, o que que E acontecia? só fazendo uma ressalva, eles sabiam porque nós falávamos, Sim, porque nós só íamos onde eles mas permitiam a pra gente. nossa formação, a nossa convivência, e todos cuidavam um dos outros. Era aquelas festas que acabavam no dia seguinte, engatávamos o clube, um cuidava do outro. Se A uma tua criança entrasse, ficava sentada no portão e o vizinho cuidava, né? sim, e se algum de nós bebêssemos um pouquinho, pô, a gente deve ser adolescente, ou às vezes, de vez em quando, uma vez ou outra acontecia. Mas era entregue na da porta da casa, direitinho, e cuidávamos. E depois ligávamos preocupando. O que eu estou querendo fazer? Aquela época, anos 70, 80, ainda passa os desenhos. Se você for analisar os desenhos daquela época, o Papaléguas praticamente, o Coiote tem que processá-lo. O Coiote, o Papaléguas sofria pra caramba, nunca dá sorte, nunca dá sorte. O Tom e Jerry, então, porra, o Tom sofria horrores. O, o, o Fred, os Flintstones, então, porra, a pessoa ia reclamar, tinha que arrumar um sapato para ele, porra, enquanto ele aguentava com o tronco móvel, entre outras coisas.
Nos dias de hoje, por causa dos radicalismos, pô, todos esses desenhos, os personagens iam ser processados, discriminação, violência, que não sei o quê, mas nós lidávamos Exploração do trabalho, né? no Tendo que trabalho. empurrar o carro por dentro, descalço. A turma do manda-chuva, então, estava roubada. A turma Verdade. do manda-chuva estaria roubada. E assim como Super Amigo, dentre as coisas, então, mas tinha uma formação, nós tínhamos base. Então, tudo era melhor, os desenhos, as propagandas, tudo isso. Mas por que que isso era, por que que é diferente antigamente como hoje? Nós tínhamos boas companhias, continuidade, conversávamos frente a frente, falávamos, conversávamos, sempre e muito, e cuidávamos um do outro. Hoje não. Exatamente. Hoje é largado. Uma maldita. Isso aqui, desde que surgiu, é bom por um lado e ruim por outro. Isso afasta mais do que aproxima. Uhum. Isso acontece. E outra coisa que acontece muito, nós estamos vendo aí, agora voltando à questão dos ataques e ameaças. Rapidinho sobre o celular, essa questão de você estar frente a frente com uma pessoa, até para nós, com esses estudos criminológicos, a gente consegue pegar muita coisa. As conversas se tornaram vazias, porque hoje você conversa com 6, 7 pessoas, quando tu vai responder uma, tu já nem lembra qual é o assunto. Tu lê o que mandou, responde, pronto, sumiu aquilo. As tradições, assim, de algumas coisas pararam, né? Por exemplo, hoje, meu padrasto, por exemplo, ele tem mais de 80 anos, a tradição em casa, na hora de almoçar, quando eu vou na casa dele, na casa dos meus pais, é o seguinte: sentou na mesa, é proibido o celular. Do neto, A do mais gente vê, novo não, né? até o mais velho, a gente mantém, por causa dessa tradição dele, e a gente convive naquela hora ali, do almoço, da janta, sem encostar em celular, se afasta completamente. Então a gente consegue ter mas é uma coisa que não tem mais. É uma coisa que o pai antigamente falava: se você fizer alguma coisa errada, a primeira pessoa a te condenar sou eu. Eu que vou te entregar, eu que vou fazer Sim, entregar a justiça. Hoje não, hoje o pai quer passar a mão na cabeça. Eu estava no trabalho, a pessoa estava comentando a respeito de um vídeo de uma mãe, ficou 1 hora com uma criança, que a criança queria um negócio lá e fez birra com ela, e ela fez um vídeo bonitinho com musiquinha, com não sei o quê, para convencer a criança depois. Depois de 1 hora ela aceitou fazer o que eu queria, comer, fazer algo que ela queria que a criança fizesse. A criança não fez, durante 1 hora ela ficou sentada, abraçando a criança. Tipo assim, jogou algo tão eu, fantasioso, eu sou da era que o olhar te falava tudo, assim. né? O Birajara costuma falar essa coisa da idade aí da galera. Eu sou da era que, criado pelos meus avós, muito bem criado, e era o olhar, precisava falar. Quando chegava a falar, meu amigo, você podia ter certeza que em casa era aquele bate-papo bonito, entendeu? Uhum. E acho que hoje falta. Não sou a favor do espancamento, não é isso que eu tô, sabe, colocando em pauta. É o diálogo, né? É o diálogo, e você tem as privações e os nãos que hoje não se dão tanto às crianças, é muito pouco Você não. não diz não para criança, praticamente, Ainda porque tinha um você não quer detalhe. ouvir o choro. E aí você não assume a tua responsabilidade, foi você que escolheu. Você escolheu Uhum. ser pai, você escolheu ser mãe. Ninguém te obrigou. As pessoas te avisaram. Quando acontecer, é assim. E aí o camarada não quer ouvir, a menina não quer ouvir, quer viver o que tem para viver e pronto. Só que a conta chega, não adianta. Eu costumo Isso. falar que a vida é um restaurante que tu senta, come, mas no final você vai pagar a conta. Não adianta, não tem pra onde correr. Aí onde a gente falou antes aqui, é a terceirização de tudo. O Birajara estava. Você acha que Não, terceirização, Bia, uma coisa eu até acho, que é eu engatar acho que aí. o problema está nessa terceirização, ou tem outros pontos que pode ser levado em consideração em relação
a essa formação do caráter dessas crianças e jovens que estão praticando o ataque nas escolas? A questão de formação. Primeira coisa, a primeira formação é de casa. Começa em casa. Depois, a segunda parte, na escola. Então, vai depender entre a questão qualidade dessa formação, qualidade e continuidade dessa formação. Professores e pais não podem estar 24 horas cuidando do seu aluno, seus alunos ou filhos. Daí é outra questão. Então, qual é a maneira mais próxima? Acompanhar, monitorar. E isso pouco fazem. Uma coisa até que eu posso dizer aqui, as coisas que estão dizendo agora com esses ataques, desconstruir tudo que eles estão falando. Uma coisa que eu ouvi semana passada, temos que fazer pressão para a aplicação da lei, não sei o quê. Isso significa a aplicação da lei anti-bullying. A lei anti-bullying, a lei 13.185 de 2015, de 6 de novembro de 2015, ela institui o programa de combate à intimidação sistemática. Bullying é uma lei bem feita, especifica bastante as coisas. O artigo 1º aí diz ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, ameaça por quaisquer meios, grafite depreciativo, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, entre outras coisas. A lei está clara. E existe também uma lei, se não me engano, de 2017, parece, que obriga, todas são leis federais, que obrigam a presença de um psicólogo e um assistente social. A maioria das escolas não tem. Então, se cria leis e mais leis para serem esquecidas. Lei sem fiscalização é o mesmo que nada. Já temos um número enorme de leis municipais, estaduais e federais. Em quem cabe essa fiscalização? Todos, primeiramente, os nossos políticos, que pouco fazem a fiscalização, pouco fazem, que é criar leis e fiscalizar. Fiscalizar o que eles menos fazem, infelizmente, e são pagos para isso. Então, estavam esse debate de aplicar a lei, pressionar para a aplicação dela. Se é uma lei federal, ela foi criada por um motivo, surgiu por causa de algo. A questão da lei do bullying, se eu não me engano, até acho que nem regulamentada está. Não tenho certeza, mas eu acho que ela não está regulamentada. Então, você vê os buracos, as lacunas que serão deixadas. Não preciso dizer a onda de violência que o Brasil enfrenta. Nós temos problemas de o tráfico há muito tempo, questão de milícia, questão de violência no geral. Furto de celulares aumentou assustadoramente, entendeu? A grande realidade, os órgãos de segurança nos oferecem sensação de segurança e não certeza. É isso que acontece. Agora, eu lembro até de um artigo que eu escrevi há muito tempo, um jornal, que ele diz o seguinte: nós, cidadãos, vivemos dentro de nossas residências, cercados por grades e cadeados. Enquanto os criminosos de alta periculosidade, incluindo os ligados à corrupção, colarinho branco que seja, vivem à solta sob a sorte da impunidade. É isso que acontece e se repete. No caso do Lava Jato, dos 300 processados, todos os 300 estão na rua. O último era o Sérgio Cabral. 300, todos à solta. E não duvide se, de repente, eles entrarem com um processo para requerer o dinheiro que foi subtraído para ser devolvido. Então, como é que um país, as autoridades, estamos vendo aí uma situação extremamente gravíssima. São crianças e adolescentes matando outras crianças e outros adolescentes com uma extrema brutalidade. E outra questão que muitos não falam também, aqueles sobreviventes, o efeito psicológico neles, o trauma pós-traumático. Em 2019, 2020, 2021, um dos sobreviventes de Columbine
ele ficou paralítico, ele tinha problemas, tinha que tomar um medicamento altamente forte, ele ficou dependente de drogas legais. E ele morreu em consequência de uma droga legal. Ele ficou altamente... Birajara?